Pessoal, muito bem-vindo aqui ao Primeira Hora do Agro. Hoje, excepcionalmente, estou substituindo o Ale Delara, né? Quase vocês não notaram, né, a diferença da aparência entre um e outro. Mas estou aqui substituindo o Ale. Ale hoje teve um probleminha com a questão da garganta, mas desejamos a ele melhoras aí, que ele possa retornar o quanto antes. Então hoje estou aqui, Vicente Zotti, substituindo o Ale Delara nesse Primeira Hora do Agro, né? Primeira Hora do Agro número 202, né? Um programa aí que vem aí criando a tradição de trazer notícias e informações do mundo do agronegócio e também do mercado financeiro que envolvem as commodities a vocês aí, tanto aí da BMC, né? E hoje também transmitindo através do canal do Ali. Inicialmente gostaria de trazer aqui algumas notícias, algumas informações, seguindo ali mais ou menos a rotina, né, que nós temos aqui dentro do programa. Primeira notícia que eu queria trazer, não é a da PEC vai ser daqui a pouquinho, é a questão do trigo, né? Trigo que vem por 3 pregões seguidos aí, trazendo aí novos patamares de preço, depois de uma forte queda que trouxe os preços até próximo da região dos 720 centavos de dólar por bushel, trazendo muita pressão sobre o preço do trigo, com a retirada do prêmio de risco, principalmente no que tange o corredor de grãos humanitário entre a Ucrânia e a Rússia, e também trazendo ali uma diminuição do risco que havia sobre o trigo de outros grandes principais produtores do trigo, né? E a gente está falando principalmente de Austrália, né? Trazendo ali uma produção que após a confirmação de entidades oficiais do país, 36,6 milhões de toneladas. Fora isso, né, o que está acontecendo no cenário do trigo que está trazendo os preços aí novamente para movimentações de alta, né? Temos a Argentina, né, um grande fornecedor de trigo para o Brasil, enfrentando um problema de escassez hídrica bastante relevante. Esse problema de escassez hídrica na Argentina não afeta somente o trigo. Contudo, né, nós estamos aí dentro do processo de oferecimento desses grãos e ainda assim não vem chegando aquele volume esperado pelo mercado, né? Ainda nós já temos, né, uma quebra confirmada muito forte, muito expressiva, porém ainda há risco dessa redução ser maior ainda, né? Fora esse cenário que nós temos ali, uma confirmação de uma boa safra em países importantes, por exemplo, como eu citei, Austrália, mas também temos o Canadá, Rússia, né, que hoje está registrando aí movimentos, né, de exportação bastante relevantes, não hoje, né, mas nos últimos dias, né, movimentos aí de exportação bastante relevantes. Nós temos também agora um risco sendo colocado no mercado em contraponto a esse cenário de uma ótima oferta da Rússia, bom volume de exportações, que é um risco de quebra nos Estados Unidos, né? Nós temos aqui uma notícia, né, divulgada até pela Reuters, colocando até o seguinte trecho, né? Ó, vou ler aqui um pedaço da notícia para vocês. As temperaturas excepcionalmente baixas representam um risco de danos aos grãos de inverno nos Estados Unidos na próxima semana em áreas descobertas. Então, o que seria essa área descoberta? Sem a camada de gelo, tá? Então, quando a temperatura baixa muito e não existe aquela camada de gelo na superfície, o grão, né, que foi plantado, ele é muito mais afetado e pode acontecer dessa área plantada haver ali a morte, né, e haver a necessidade de replantio. Na verdade, né, no caso do trigo de inverno não haveria replantio, já iria ser um plantio novo, já que seria já um trigo de primavera, né? Então, nesse sentido, pode ser que nós tenhamos de novo a colocação de prêmio de risco na questão das cotações do trigo, exatamente por esse cenário que não estava previsto, né? Também vale salientar que o trigo de inverno dos Estados Unidos ele tem uma relevância importante na oferta do trigo americano, e certamente se houver aí já estava dentro de um patamar, dentro da progressão de lavoura, dentro de um patamar de condições ruins, de certa forma elevado, né? Havia melhorado essas condições, mas ainda assim muito pior do que os anos de 2021, 20 e 19. De qualquer forma, se isso vier a realmente ocorrer, temperaturas muito frias sem a camada de gelo para proteção dessas áreas, e aí eu estou falando principalmente aqui em regiões
que foram destacadas até pela própria notícia, né? Que é a questão de Kansas, perto ali da bacia do rio Mississippi, e aí nós tenhamos então mais uma redução da expectativa de oferta de trigo de forma global, né? Lembrando que os Estados Unidos, além dele ser um fornecedor de trigo, ele também consome muito trigo. Qual é o substituto imediato do trigo para a fabricação de ração? Dá para substituir os pontos de proteína através do milho. O problema é que o balanço do milho para esse momento nos Estados Unidos ele é muito delicado, muito apertado. O que acabou acontecendo no milho dessa temporada, né? Nós tivemos uma área de plantio bem menor que a expectativa de plantio iniciada em março, que já era menor que a temporada passada devido principalmente aos custos de produção. Então o produtor ele teve uma escolha nas áreas que ele pode substituir a cultura trigo, soja e milho, e foi, não vou falar privilegiado, né? Não seria essa a palavra correta, mas houve uma maior intenção de plantio e houve um maior plantio de outras culturas. A bem da verdade, né, basicamente a manutenção da área de plantio de soja e trigo, com uma leve substituição aí do trigo, isso mesmo, uma substituição do milho para outras culturas como algodão. Então, o que a gente teve, então, na questão do substituto imediato do trigo? Redução da área do milho. Então, quer dizer, foi mantida a pressão sobre a questão do consumo do milho e do trigo. Dito isso, nós ainda tivemos uma quebra de produtividade nas áreas plantadas de milho, o que acabou reforçando essa pressão sobre a oferta tanto do trigo quanto do milho. No cenário do milho, ainda há outro problema ocasionado neste momento, que é quebra de produção na Argentina, podendo chegar aí a números próximos a 80% da expectativa inicial, sendo ali colocada já, por exemplo, por algumas consultorias. Bolsa de cereais ainda é um pouco menos agressiva nessa questão de quebra, com uma expectativa em torno de 50% de quebra, porém, a gente ainda tem um período importante que necessita de chuvas para que a gente entenda qual é o tamanho da amplitude de quebra desse milho na Argentina. Então, recapitulando, quebra de produção na Argentina, que é a briga ali, né, entre o terceiro maior produtor de milho com outros países, como por exemplo a gente teve ali no ano passado a briga entre ano retrasado, perdão, entre Ucrânia e Argentina. O Brasil é um importante player também de milho, e no Brasil nós tivemos no safrinho uma safra bastante interessante. Contudo, né, nós estamos falando aí da Conab estimando em torno de 126 milhões de toneladas, mas as exportações devido a essa quebra nos Estados Unidos acelerou demais. Já existe dentro do line-up, né, um volume de exportações acima de 46 milhões de toneladas de milho para o Brasil. Lembrando que o Brasil, a partir de fevereiro, a partir de janeiro, sendo bem sincero, né, porque fevereiro já passa a ser um volume muito modesto, nós não temos historicamente grandes volumes de exportação, já que a nossa primeira safra, a safra de verão, é uma safra menor, e sendo essa safra menor, nós temos então um cenário muito mais apertado, né, para continuar as exportações após fevereiro e suprir essa necessidade global de consumo de milho, já que o trigo teria esse cenário de dificuldade quanto à questão de oferta dos outros países que também são produtores, como eu citei, Estados Unidos e Argentina. Os Estados Unidos só vão voltar a ofertar milho a partir de setembro do ano de 2023. Até lá, quem precisa ofertar milho para o mundo? Precisa ofertar milho para o mundo, Brasil, no segundo semestre de 2023, e aí a gente está falando bem próximo, na verdade, já do mês de julho, que é onde tem um grande volume sendo ofertado, mas já tem colheita de safrinha um pouco antes, né? Então, de agora até fevereiro, nós ainda temos a oferta substituta dos Estados Unidos, que poderia ter ali uma pressão maior sobre o trigo, no caso de uma quebra dessa expectativa de oferta nos Estados Unidos. Nós poderíamos suportar com o milho ofertado do Brasil até fevereiro. Depois de fevereiro, se confirmada
a quebra na Argentina em patamares muito elevados, 80% de quebra, realmente é um cenário catastrófico, né? Aí as duas commodities podem andar de forma conjunta, tá? Então esse foi um resumo aqui das notícias iniciais referente a essas duas commodities. Queria passar agora para a próxima notícia, que é a notícia da Índia. A Índia ajustou a aquisição de gás natural para as unidades produtoras de fertilizante. Então o destaque é o seguinte: o governo indiano ajustou a política de aquisição de gás das empresas de fertilizantes, permitindo que as compras, que elas comprem, né, até 1/5 de suas necessidades de gás por meio do mercado à vista, com subsídios do governo indiano. E por que essa notícia ela é importante? A Índia é um grande consumidor de fertilizantes nitrogenados. Então, há uma pressão muito grande sobre o produtor indiano, que ele utiliza bastante a ureia em sua produção, por exemplo, de cana-de-açúcar, né, que é um grande produtor de cana-de-açúcar, e também outras culturas. E nesse sentido, o custo de produção aumentou demais. E para não aumentar a pressão sobre os preços de venda desses produtos, então a Índia está tentando subsidiar, de certa forma, com um gás natural mais barato para as indústrias produtoras de fertilizantes, tentando fazer com que essa pressão de preço não chegue aos consumidores, impactando a inflação, e aí a gente já conhece o ciclo que pode ocasionar, certo? Então essa é uma notícia bastante importante para a gente trazer aqui para essa manhã, né? Então isso diminui um pouco as pressões sobre o preço do gás natural, mas ainda assim deixa muito em xeque, né, qual é a consequência desse cenário, né? Obviamente que os fertilizantes nitrogenados tiveram uma redução importante do preço ofertado aos produtores, mas ainda assim há uma incerteza muito grande do que pode ocorrer daqui para frente, já que haverá agora a necessidade de produção desses fertilizantes nitrogenados, e aí a gente tem um cenário de maior demanda, quando a gente tem também um cenário aí muito incerto quanto à questão do fornecimento de gás natural pelos principais países produtores, e aí citando basicamente aí China, Estados Unidos e Rússia, né? Outro ponto, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês das principais notícias é que a Ásia, né, a gente tem ali o Vietnã tendo a colheita de café praticamente já em 50% do processo, né, de colheita já desse café robusta, que lembrando que o Vietnã é o maior produtor de café robusta do mundo. Obviamente que somado as duas culturas, o Brasil é bem maior, contudo no robusta, que é o café que está dando suporte hoje para que as cotações não criem uma certa alavancagem de preço, uma aceleração de preço, essa palavra talvez seja mais correta para esse momento. Então, o Vietnã vem ofertando um grande volume de café robusto, exatamente segurando as cotações do café também arábica, mas aí devido a questões de quebra de produtividade no Brasil. Então, nesse momento, o que vem ocorrendo, né? O Vietnã tem essa evolução de 50% da safra, e a notícia é que, devido à questão referente aos feriados, né, para esse momento, o comércio de café ele está fraco, ele está lento, já que os compradores estão, de certa forma, ausentes das compras, né? Então, o trecho que eu gostaria de destacar dessa notícia é a seguinte, né, que a demanda não está muito alta agora. Os grãos começaram a chegar, mas não tão abundantes, porque muitos comerciantes estão de férias. Então, o que acaba acontecendo é que não é que há uma quebra de safra muito grande, por isso não há oferta global de café. Aqui a notícia trata de que os traders estão ausentes. Notícias e expectativas do mercado no passado reportavam que no Vietnã haveria uma expectativa de quebra de safra devido a problemas climáticos, em torno de 10% da oferta do ano passado. Então, o que nós vemos nesse momento é, por enquanto, uma briga de narrativas, né? Nós temos o café sendo trabalhado de 39.900 a 40.600 dongs, que é a moeda do Vietnã, que é um patamar de preço muito importante para a entrada de safra, quando você tem a oferta chegando
que é praticamente o mesmo preço que estava sendo trabalhado depois daquele forte movimento de queda nos meses de outubro e novembro. E isso daí acaba trazendo um certo alívio aos produtores de café também aqui no Brasil, já que você, dentro de um período de oferta, consegue a manutenção de preço atual, pode ser que nós tenhamos aí o preço do café robusta pelo menos sustentado, até que as expectativas de produção da safra 23-24 do Brasil comecem a chegar com maior intensidade ao mercado. E aí o pessoal consegue criar maior expectativa sobre a produção de café, né? Então, nesse momento que nós temos no mercado de café, realmente é o mercado mais travado. Final de ano, normalmente os traders tiram alguns dias para descanso e também fazer ali seus balanços e também outros fatores que envolvem, por exemplo, a questão de declaração de imposto de renda. O produtor fica mais ausente porque ele já não quer mais vender nenhum volume de saca para questão de receita e aí imposto de renda. Então, nesse momento o mercado realmente dá uma parada, tá? Então, provavelmente nós vamos ver menores volatilidades no mercado de café, salvo se ocorrer, por exemplo, algum cenário inesperado quanto ao clima, né? Então, já se fala aí em risco de geada nos países da América Central, aí isso aí chama um pouco a atenção. Caso isso se confirme, aí realmente coloca-se um prêmio de risco muito grande no café arábica, tá? Mas, por enquanto, isso não é um fato que os mapas climáticos mostram com grande probabilidade. Então, basicamente eram essas as principais notícias. Vamos agora mostrar um pouquinho das cotações para vocês desse momento de preço, tá? O que a gente tem dentro do mercado financeiro quanto à questão de precificação das commodities, tá? Deixa eu abrir aqui também a plataforma para ir seguindo com vocês. Nós temos nesse momento óleo de soja sendo trabalhado aí uma queda de 0,42 no mercado do contrato corrente, né? Contrato já de março. Nós temos o farelo de soja, uma queda de 0,27%. Nós vemos que o farelo, né, tem uma curva de futuros já mais inclinada, né, do que anteriormente. Isso mostra um problema de restrição de oferta no curto prazo. Então a curva de futuros não mostra uma tendência de alta, mas mostra que no curto prazo há um desbalanço, né? E por que houve uma inclinação maior dessa curva de futuros? Devido à questão que eu comentei da Argentina, de quebra de safra. Contudo, eu comentei sobre trigo e milho, né? Faltou comentar sobre a soja. A soja está sob pressão na Argentina, onde, se confirmada essa quebra da Argentina, importante também sobre a questão da soja, como eles são grandes exportadores de farelo, participam bastante do mercado de farelo e óleo, nós teríamos aí uma dificuldade, um dos principais fornecedores de farelo de soja do mundo. Então, começa a se colocar um prêmio de risco bastante relevante, tá? Então, apesar da queda de hoje de 0,27, a curva de futuros mostra que realmente o cenário não está confortável na questão do balanço de oferta, demanda e estoques. Nós temos também a cotação do próprio contrato futuro de soja, né, que seria um mix entre o óleo de soja e o farelo de soja, praticamente sem oscilação, né, 0,03, sem oscilação de preço, mas aí a curva de futuros já mostra um cenário um pouco diferente, já que, apesar de relatos de problema pontuais em algumas áreas do Brasil quanto à questão da produção de soja, nós ainda temos aí uma expectativa de colheita bastante relevante. Obviamente que muita coisa ainda precisa acontecer, mas por enquanto a oferta segue aí com uma expectativa muito positiva. Seguindo aqui, nós temos o trigo como eu comentei, né, pregões seguidos de alta, né? Porém, a curva de futuros ainda não mostra nenhuma restrição quanto à questão de oferta, demanda e estoques. Pelo contrário, né, houve uma redução dos preços dos contratos futuros, com até uma elevação da inclinação entre os vencimentos mais curtos com os mais longos, mostrando que o mercado, por enquanto, não está colocando como um cenário muito evidente uma quebra de safra à frente, senão essa curva ela iria se inverter. Para a gente ver um maior suporte de alta no curto prazo para o trigo, nós precisaríamos ver essa curva desinclinando as pontas mais longas e aí virando uma curva flat, né? Uma curva praticamente onde os vencimentos têm o mesmo valor dos mais curtos para os mais longos, e depois uma inversão
colocando a curva invertida ou backwardation, mostrando aí que há um desbalanço, né, entre esse fundamento, né, de oferta. O milho Chicago trabalhando aí com uma leve alta de 0,23, muito apoiado às cotações do trigo, né? Então, cotada a 663 centavos de dólar por bushel. O milho que vem aqui, de certa forma, equilibrado, né? Então, numa curva flat, como eu comentei, até o vencimento de julho, e depois de julho, uma queda bastante importante de preço, né? Então, nós temos julho em 657 e nós temos aí o contrato futuro de dezembro, que seria o pico de sazonalidade de baixa para o milho em 602, que é onde tem a maior oferta de milho nos Estados Unidos. Isso mostra um cenário para a gente que até julho, há uma certa expectativa de controle da questão da oferta. Dali para frente, o mercado está aberto, ele está incerto. Então, principalmente o relatório de março do USDA, de oferta, demanda e estoques, onde vai mostrar para a gente a expectativa de área de plantio, né? Primeiro vai vir o relatório do USDA de expectativa de plantio e depois o relatório de oferta, demanda e estoques com o balanço com essa área de plantio e produtividade. Então, em março, nós já vamos ter um sentimento de que se haverá um aperto nos estoques finais, então quer dizer uma menor expectativa de oferta com uma manutenção de demanda, ou se não, o desequilíbrio, né? Então, uma oferta menor do que a demanda, trazendo aí mais pressão sobre os estoques finais. Então, nós vamos tentar obter esse sentimento em março e não agora, tá? Nós temos aqui a oscilação do suco de laranja, nem vou comentar, porque se trata de uma commodity soft com pouca exposição ao mercado, né? Muito difícil nós ligarmos esse contrato futuro ao que acontece no mercado físico, porque o cenário é um pouco diferente quando a gente fala do mercado físico. O açúcar praticamente caminhando aí para testar os 21 centavos de dólar por libra-peso, com uma alta de 0,39, contrato de julho já próximo a 18,38. Aqui chama muita atenção, principalmente dos especuladores, essa faixa de preço dos 19 centavos de dólar por libra-peso, já que nós temos um cenário bastante diferente entre o curto prazo e o longo prazo, né? Cacau trabalhando aí com 0,40 de alta, algodão uma queda de 0,72, café, o arábica, né? Trabalhando com uma queda de 0,56 no mais curto. Contudo, nós já vemos aqui, né, no contrato futuro de café, uma situação bastante diferente daquelas de outras commodities que eu comentei. Tá vendo? A curva está bem flat, né? Então, 168, 168, 168 até julho de 2023. Depois, setembro de 23, 168 de novo. E aí, setembro de 24, 167. Então, quer dizer, o mercado está tentando entender qual é a oferta de café e qual é a demanda de café, principalmente esse cenário. Então, não adianta só a gente falar de oferta e não falar de demanda. Então, o mercado aqui mostra que ele está tentando se equilibrar, tá? Nós temos aí o ouro com cotações a 1.823 a onça, né? Dólares a onça, com uma queda de 0,12. Nós temos a prata com uma queda de 1,32. Prata sempre tem mais volatilidade do que o ouro. Nós temos o cobre com 3.800, né? Aqui, eu acho que, se não me engano, a unidade de medida também é onça. Então, nós temos aqui com uma queda de 0,24. Café robusta, que é um outro tipo de café também, como eu comentei, café do Vietnã, 1.871, uma queda de 0,43, mas aqui a gente já vê que há uma certa inclinação da curva, né? O mais curto, 1.871, mais longo já a 1.819, então aqui começa a mostrar um cenário que pode ser que nós tenhamos aí um desequilíbrio entre a oferta e demanda do robusta, né? Para a gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o gás natural e petróleo, né, as energéticas. Gás natural aí trabalhando com um movimento de alta de 2,27%, o contrato mais curto, e depois nós já vamos aí para um movimento de zigue-zague, né, da própria sazonalidade. Então veja que a curva de futuros ela está bem bagunçada. Então a gente precisa acompanhar aqui e ver aonde que pode de repente haver oportunidade, já que a demanda se apresenta do gás natural agora, né? Se vier realmente esse frio muito intenso nos Estados Unidos, esses preços aqui de fevereiro e abril podem ganhar movimentações de alta, né? Então, uma diferença muito grande entre fevereiro e abril.
obviamente que a demanda também ela é diferente, né, entre esses meses. Fechando aqui a questão das energéticas, o petróleo com uma alta de 1,69, 76,91, petróleo que chegou nessa madrugada até operar um pouquinho acima desse valor, então a máxima dele aqui hoje trabalhada foi já por volta dos 79, dos 80, muito próximo dos 80 dólares o barril. Houve aqui uma redução pequena, mas ainda assim movimentações bastante interessantes, né? Desde o dia 16 aí do 12, onde chegou a tradear bem próximo dos 73 dólares, 72 dólares o barril. Agora nós já estamos próximos dos 80, então realmente o mercado trabalhando aí o cenário de oferta bastante apertada e essa possível reabertura da China, outros fatores aí que envolvem a oferta. Vou comentar aqui rapidamente sobre a questão da PEC, né, já que o tempo aqui está bastante curto, e também falar um pouquinho sobre a cotação do real. Real hoje aqui na bolsa da CME, operando aqui, ó, vamos fazer a conta ao vivo, ó, 10 mil dividido por 0,1965, operando a 5,2178, tá? Então, o dólar em si, né, o real aqui, tendo uma pequena desvalorização, mas ainda assim diminuiu bastante a volatilidade, né, pelo menos nesses últimos dias. Vamos ver o que o mercado vai colocar de preço referente à questão do dólar, né, a paridade dólar real, já que ontem à noite foi aprovada a PEC aí com um cenário de 168 bi extra-teto, contendo alguns pontos que o mercado em si tinha ficado um pouco apreensivo. Contudo, a questão do prazo de apenas 2023 coloca no mercado aí um certo alívio. Qual é a nossa preocupação nesse momento? Ok, a gente tinha 600 reais de Auxílio Brasil, nós tenhamos agora para 2023 também 600 reais, mas e aí, o que vai acontecer em 2024? Vai reduzir de novo esse auxílio tão fortemente assim? Será que não vão inventar nada para que seja renovada? Porque uma vez dado, difícil é a retirada, né? Então, nos preocupa bastante, né? Será que o governo vai dar os 600, mas vai criar alguma forma de que essa população que é necessitada desse auxílio, ela vai e consegue aí consumir algum tipo de outro recurso para não depender mais desse auxílio? Ninguém sabe, né? Então, vamos acompanhar o que vai acontecer. No Brasil, passado é incerto. Pessoal, então para a gente trazer aqui um ponto final, queria destacar que nós estamos agora com o curso, né, em parceria aqui com o pessoal da BMC, trazendo para o investidor que quer adicionar commodities em sua carteira, o curso de investimento em commodities, né, imersão em investimento em commodities. Serão 3 dias de imersão, 2 dias aí que podem ser presenciais ou remoto, né, obviamente que as vagas presenciais há uma limitação, trazendo para o investidor todo o conteúdo necessário para que ele possa adicionar commodities em sua carteira de investimento com tranquilidade e também podendo aproveitar esses processos de sazonalidade, movimentos de preço das commodities, que é bastante diferente dos ativos em si, né? Então, no momento de bear market, obviamente que há pressão macroeconômica sobre as commodities, mas outras commodities, como eu comentei, do caso do trigo, do milho, do café, você vê que os movimentos já são um pouco mais diferentes, né? Então, aprender sobre essas movimentações e principalmente como operar vai ser dado nesse curso aí para que o investidor tenha bastante confiança nas suas aplicações. Além do conteúdo fundamental e conteúdo conceitual, haverá pregão ao vivo, nós teremos ali um módulo, né, de conhecimento sobre as plataformas internacionais. Então a pessoa, o investidor, vai sair aprendendo conteúdo inicial, fundamento, análise de exposição, e vai terminar o curso aprendendo realmente a boletar dentro do mercado internacional, tá bom? Então eram basicamente essas as notícias, até conseguir fechar aqui exatamente dentro do prazo. Agradeço a vocês aqui pela presença, continue conosco aqui na BMC e assistindo aqui os vídeos também do canal. Então, agradeço a vocês aí, tenham todos aí uma ótima final de dia e nos vemos em breve. Até mais!